Então vamos lá, pessoal. Prosseguindo aqui, nós estamos agora na nossa 11ª aula. Vamos falar a respeito do eletrocardiograma na prática pediátrica, tá bom? Então, como todo exame realizado em criança, o eletrocardiograma infantil tem suas peculiaridades e pontos de atenção, tá? Não que o exame represente risco à saúde, mas é fundamental que seja realizado e interpretado em correção, tá bom? Já que é uma peça-chave no diagnóstico de anomalias cardiovasculares, como as congênitas, apesar de condução do procedimento, no caso ser semelhante ao eletrocardiograma em adulto, existe alguma diferença importante na análise das suas informações, entendeu? Então, pessoal, o eletrocardiograma infantil é um exame que mostra a atividade elétrica do coração em recém-nascidos, bebês e crianças, tá? Assim como em pessoas adultas de meia idade e terceira idade, tá bem? Essa atividade é responsável pelo funcionamento do músculo cardíaco, que se movimenta para bombear o sangue por todo o corpo. É o sangue que nutre as células do organismo, tá bom? No caso, é através dele que é feito o transporte do oxigênio e os nutrientes necessários para que desempenhe sua função com eficiência. Por ser um teste rápido, econômico, não invasivo, dentre outros, em geral não apresenta contraindicações ou efeitos colaterais. O eletro pode ser feito em bebês e crianças, tá? A única coisa aí que implica é que é um exame, apesar de ser muito simples, no caso de execução, a interpretação não é tanta. Então, como já foi dito antes, a gente precisa diminuir as chances ali de erros humanos, né? Como interferências causadas por objetos, no caso de metal, né? Ressaltando sempre, independente da idade do paciente, que precisa ser realizado sem relógio, celular, no caso fora do bolso, né? Caso esteja de cordão, tirar, brinco, entendeu? Então, esses erros precisam ser minimizados. E o principal deles na área pediátrica seria o paciente se mexer, né? Então, é importante que seja esclarecido isso e que o paciente fique imóvel ali por um curto período de tempo, tá? Porque ao mexer ali os eletrodos, com certeza pode ocasionar alguma falha de sinal ou algo do tipo. Referente às indicações, pessoal, aqui mesmo é só um lembrete, tá? Tem muitos exames, por exemplo, a ultrassonografia, usada como exemplo, que apesar de ser o procedimento a indicação pode fazer com que a execução desse procedimento A seja alterada. Por exemplo, uma ultrassonografia do abdômen total. No caso, ela ali vai investigar com amplitude todos os órgãos, correto? Ali da região abdominal. Mas se na indicação do exame tiver, no caso que seja visualizado com mais precisão ali o fígado, no caso, o exame será voltado para o fígado, tá? O eletrocardiograma não tem muito essa variação, mas é importante a gente estar ciente da indicação para ajudar na investigação, tá? Então a indicação aqui ela vai ser igual tanto para no eletrocardiograma pediátrico, independente da faixa etária, tá? Então avaliação de sintomas cardíacos como palpitações, dor no peito, síncope, rastreamento de condições cardíacas congênitas, monitoramento de efeitos colaterais de medicamentos cardíacos e etc, tá? Então essa indicação aí se trata tem como pilar ali a gente nos auxiliar na investigação da doença. Falando agora, pessoal, nas diferenças em parâmetros normais, obviamente, né, a gente tem ali uma questão de taxas, né, nos intervalos, nos complexos, nos segmentos, nas ondas, diferentes, tá? Então eu vou citar para os senhores os principais, mas vou deixar tudo muito bem especificado na apostila, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma onda P que deve ser positiva nas derivações 1, 2, 3 e negativa em AVR. O intervalo PR é de 120 a 200 ms. O complexo QRS geralmente inferior a 120 ms. O segmento ST deve ser isoelétrico. A onda T positiva nas derivações 1, 2, 3, V3 e V6. O intervalo QT varia com a frequência cardíaca, ajustando para QTC menor que 450 ms. E por aí vai, tá? Óbvio, algumas dessas taxas elas são iguais, tá? Mas a gente tem alterações aí devido à formação do sistema
no caso ainda é incompleta, no caso em formação, tá certo? Então a gente tem essas variações. Então a taxa cardíaca normal varia com a idade, sendo mais alta em recém-nascidos e diminuindo gradualmente, e as dimensões das ondas e intervalos também variam com a idade, tá certo? Tá tudo mais, no caso, especificado de forma mais minuciosa na apostila. Os senhores fiquem à vontade. Essa é mais uma aula para os senhores acompanhar depois que visualizar novamente do início, olhando junto à apostila, tá bem? Então a gente pode prosseguir aqui. Agora a gente entra para falar da avaliação de arritmias. Então, como foi dito, pessoal, a interpretação do eletro ela deve ser levada em conta, né, em consideração as características normais para cada idade, tá? Então a gente vai falar aqui a respeito da avaliação de arritmias em recém-nascidos e crianças, né? Bem como os senhores sabem, né? A arritmia é uma alteração elétrica que provoca mudanças no ritmo das batidas do coração para mais taquicardia ou para menos bradicardia. Então, pessoal, nessa fase é muito comum que a gente perceba através da respiração, né? Porque quando a criança vai passando ali dos 3, 4 anos, é muito comum que a gente veja, né, mais movimentação, mais energia por parte da mesma. Então a gente, ali o primeiro passo é observar a respiração, entendeu? Através dela a gente consegue ver, se estiver muito ofegante, já é bom a gente partir para um eletrocardiograma, porque é a partir dele, né, que é feito o diagnóstico por meio, né, dessa suspeita, iniciando a partir de uma avaliação física detalhada. Então, a partir de um eletro, podendo progredir para outros exames, mas com certeza. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. O eletrocardiograma é o principal aí, tá bom? Então pode identificar arritmias comuns na infância como taquicardias supraventriculares paroxísticas. A gente já viu em aulas passadas, perfeito? Então, assim como nas outras faixas etárias, o diagnóstico de anomalias congênitas também faz parte aí do eletrocardiograma no público infantil, tá bom? Então ele auxilia na identificação de defeitos cardíacos congênitos, tá? Como comunicação interatrial, comunicação interventricular e estenose pulmonar, tá bom? Nós também, pessoal, temos o monitoramento pós-cirúrgico, tá? Utilizado para acompanhar a evolução após procedimentos cardíacos corretivos. Ou também não, né? A gente, após, acabou também nem foi citado, e a gente sabe a importância do eletrocardiograma ali durante a cirurgia, né? Obviamente ele é um excelente auxiliador ali também para as crianças, né, recém-nascidos, como a primeira opção ali para ver a questão de estabilidade elétrica, né, do sistema cardíaco. Então a gente usa ele aí como um acompanhante à evolução pós-procedimento cardíaco corretivo ou, no caso, qualquer outro tipo de cirurgia, tá? É muito comum. A gente tem ele também como um grande auxiliador no efeito de distúrbios metabólicos, tá bom? A gente pode, no caso, mostrar alterações relacionadas a distúrbios metabólicos como distúrbio eletrolítico, tá? Mais uma função do eletrocardiograma na fase, obviamente, aí, pediátrica, como também nas outras fases, na meia-idade e na terceira idade, correto?
Obviamente, pessoal, a gente tem as adaptações de eletrodos e técnicas de colocação. Óbvio, ele não foge do padrão, tá? Mas a gente tem que se atentar ali à distância, né? Porque a gente, a partir de uma certa idade, ali, a gente coloca a partir dos 18, a gente encontra uma facilidade maior, né? Por tamanho, independente do estatura física do paciente. Obviamente já tem uma facilidade ali. Até mesmo por questão do paciente, né? Antes não vai se mexer se ele não tiver nenhuma patologia ou alguma deficiência que o impeça, sabe que não vai se mexer, será um procedimento mais fácil. E também a estrutura corporal ali é mais correta de se identificar, é mais comum. Então a gente tem que ficar, obviamente, bem atentos ali com a questão do espaçamento entre cada eletrodo, tá? E a posição correta dos mesmos. E obviamente, pessoal, considerando ali, no caso, fazendo as considerações especiais em neonatos, a gente tem o eletrocardiograma como um principal aliado ali para fazer esse diagnóstico, no caso de patologias cardíacas, antes mesmo dos sintomas aparecerem, né? Porque até aquele período ali que o recém-nascido fica completamente sob os cuidados, no caso dos pais, ainda sob ali, né, ele fica ainda no período ali do colo materno, paterno, é muito difícil a gente perceber algumas questões, né, alguns sinais, embora comum, né, como eu citei a respiração, é um pouco mais difícil. Então, em recém-nascidos, o eletro pode ser usado para diagnosticar anomalias cardíacas antes mesmo dos sintomas aparecerem, entendeu? Então, é mais um exame muito importante nessa fase por esse motivo. Porque às vezes o recém-nascido ele não expressa, né? Toda a forma de expressar dele provavelmente será através do choro. Então, é um exame que deve ser com certeza feito ali logo nos primeiros dias de nascimento. Lógico, né, que ela tem suas limitações a partir, né, de uma série de dificuldades, como o pequeno tamanho do tórax, posicionamento dos eletrodos e o fato de serem extremamente agitados. Correto? Prosseguindo, pessoal, a colaboração com outros exames, né? O eletrocardiograma, assim como foi falado anteriormente, ele é complementar, entendeu? Independente se a investigação de algum problema do sistema cardíaco, tá? Cardiorrespiratório, ele é complementar. Então, muitas vezes, ele complementa outras modalidades, como ecocardiografia, para uma avaliação cardíaca abrangente, dentre outros exames. Perfeito? Então, pessoal, antes da gente resumir, eu gosto sempre de deixar aquelas considerações finais. Então, as considerações especiais em criança ao realizar procedimentos médicos, incluindo o eletro, são cruciais devido às diferenças fisiológicas e comportamentais em comparação a adultos, né? Foi aqueles sinais que são mais difíceis, né, da gente captar devido à idade, tá certo? Então, a colaboração entre pediatras, cardiologistas pediátricos e outros profissionais de saúde é essencial para essa avaliação completa e precisa da saúde cardíaca em pacientes pediátricos, tá certo? Então, pessoal, considerar as características únicas das crianças durante a realização de um eletro é essencial para garantir resultados precisos e minimizar o desconforto da criança, tá? Por isso a importância desses profissionais especializados. Então, a comunicação eficaz com a criança e seus pais, juntamente com o uso de equipamentos e técnicas adequadas, contribuem, né, para uma experiência mais positiva na realização do mesmo. Finalizando, pessoal, a interpretação do eletro requer uma compreensão profunda dos padrões normais e uma análise cuidadosa para identificar anormalidades, tá certo? Então, o contexto clínico abrangente, incluindo a história médica do paciente, é fundamental para interpretar adequadamente as variações de padrões e reconhecer possíveis condições cardíacas subjacentes. Então, como foi dito, né, o eletro é um exame complementar ali e outros exames também complementam ele, tá? Então, o estudo clínico ali, mediante todos os exames, é soberano, tá bom? Então, a colaboração entre clínicos especialistas em cardiologia é crucial para uma avaliação precisa
e apropriada, pessoal. Resumindo, a interpretação do eletro requer conhecimento específico das variações normais relacionadas à idade e das capacidades de reconhecer padrões anormais que podem indicar condições cardíacas significativas. Tá? Então, a abordagem multidisciplinar com pediatras, cardiologistas pediátricos e especialistas em imagem, no caso imagem cardíaca, é fundamental para um cuidado abrangente. Perfeito? Então, pessoal, nós batemos aqui agora essa parte de eletrocardiograma no período infantil, né? O eletrocardiograma pediátrico. Nós finalizamos por aqui a nossa 11ª aula, tá bom? Vamos seguir aí firme focado. Então essa foi a nossa aula. Pessoal, até a próxima. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!